das coisas mais bonitas que existe na vida de uma pessoa é quando ela deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e mover os seus passos, mover a sua vida. Há uma grande resistência de tudo e de todos para que isso não aconteça. Para que você não viva na palavra, para que você não desfrute do poder da palavra, porque o inimigo da minha alma, da tua alma, sabe que é pela palavra que nós somos lavados, redimidos, é pela palavra que nós somos alimentados, é pela palavra que nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Então eu quero chamar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, verso 1 até o verso 4, até o verso 3, na verdade. Romanos 4, do verso 1 ao 3. Você pode acompanhar pelo slide aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pelos que vêm aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Jonathan, pastor presidente da casa. Pela misericórdia de Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, os membros da nossa casa, dessa família maravilhosa. Romanos capítulo 4, verso 1 ao verso 3. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Diz o texto: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Isso lhe foi creditado como justiça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, pedimos que a tua bênção seja sobre nós, sobre o teu povo, e que em nome de Jesus essa palavra não volte vazia, mas ela encontre um solo bom, fértil, para que ela produza de 1 para 100, para que ela prospere, para que ela seja eficaz, assim como a chuva desce do céu e rega a terra, e assim a terra dá o seu fruto, essa palavra não volte vazia, que não seja minha palavra, mas a tua palavra, para a glória e honra do nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje, queridos, é chamando o que não existe à existência. Chamando o que não existe à existência. A Bíblia fala de que Abraão creu. Todos nós conhecemos o contexto de Abraão, porque é muito fácil quando nós falamos do que vemos. Sim, pastor Walter. A gente está vendo, é um fato, está diante de nós, o salário está na conta, o boleto está pago, não é? A cura chegou. Mas quando você declara algo, ou crê em algo que ainda não está acontecendo, esse é o X da questão. E a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, verso 1. A certeza das coisas que se esperam. Amém? A convicção dos fatos que eu ainda não estou vendo. Isso é fé. E eu oro para que Deus, através da palavra pregada, gere fé no teu coração. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a Bíblia em casa, por isso que você deve ler a Bíblia. Porque quando você lê, você ouve a palavra. Amém? Você prega para você mesmo quando você lê a Bíblia. Você é o seu melhor pregador naquele momento. Então, a sua fé é alimentada. Então, você precisa, junto com essa devocional que você faz de segunda a sábado, complementar com hoje,
com a mensagem do pastor, mas você deve se alimentar para que a sua fé fique forte, sua fé fique fortalecida, para que você creia. Paulo cita Abraão. Veja, Paulo está aqui há mais de aproximadamente 2000 e poucos anos depois de Abraão. E aí ele cita Abraão. Ele diz, olha, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão, ele já era passado da idade, ele já estava, diz o texto, amortecido, velho. Mas havia uma promessa. Diga assim, havia uma promessa. Talvez você esteja vendo o tempo passar. Meu Deus, já estou aí com o tempo está passando e nada aconteceu. Há uma promessa sobre a tua vida. Amém, queridos? Há uma promessa sobre a tua vida. E quando o Senhor olhou para você, Ele disse assim, eu escolhi. Eu tenho um plano. Eu tenho um propósito. Eu fiz uma promessa. Quantos têm uma promessa de Deus aqui? Se você não tem uma promessa de Deus, você tem que se apegar à palavra, porque a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para você. O que falta é você conhecer as palavras, é você conhecer as escrituras, é você conhecer que a sua descendência, ela não vai mendigar um pão por conta de você. Veja que coisa extraordinária. Isto é uma promessa, pastor Valdemir. Eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu ia falar sobre uma geração está esperando por você. Eu ia pregar sobre esse ponto, sobre esse tema hoje. Uma geração está esperando por você. Mas o Senhor mudou. O Senhor disse, fala de fé para a minha igreja, porque para eles entenderem que uma geração está esperando por eles precisam primeiro voltar a crer em mim. Porque muitos estão acreditando só no que vê, no que pega. Se desespera com o anúncio do desemprego, se desespera com o anúncio de uma doença, se desespera com o anúncio de uma escassez, da falta de algo, porque ainda não creram que eu sou dono de todas as coisas. Que meu é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, quando vieram questionar a Jesus acerca do imposto, Jesus manda os homens pegarem ali a moeda na boca de um peixe. Jesus fez aquilo porque o Senhor, Ele é aquele que provê de onde você menos imagina. É o Senhor que manda você tirar da boca do peixe ali, pega do peixe uma moeda. Ele disse, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O tempo todo Jesus nunca proibiu a gente ter dinheiro, a gente ter nossas vaidades, a gente ter nossos costumes, mas Ele sempre lembrou a gente de uma coisa, dar a Deus o que é de Deus. O princípio da prosperidade. Então Abraão creu. Ele tinha 100 anos. Ele já tinha passado da idade, pastor Valdemir. As circunstâncias eram infavoráveis. Primeiro ponto, as circunstâncias eram infavoráveis. Talvez você esteja hoje diante dessa ou deste cenário. As circunstâncias são infavoráveis. Infavoráveis no casamento, na vida pessoal. Você não tem sorte no amor. Você não tem sorte nas relações interpessoais, com amigos. Você não tem sorte até mesmo dentro da própria casa, com os seus irmãos, com seus parentes. As situações estão desfavoráveis, financeira, conjugal. E eu quero dizer para você, mesmo quando a situação está desfavorável, o plano de Deus não muda. Amém, queridos? Então, você precisa estar
fixado. Diga assim, eu preciso estar fixado na palavra. No que Deus falou para mim. Deus disse que eu sou uma nação santa. Diga assim, uma nação santa. Então eu vou conseguir vencer todos os meus pecados. Amém, queridos? Porque a palavra diz, ele é uma nação santa. Então não há diabo dos infernos, não há tentação no mundo que seja mais poderosa do que esta palavra na tua vida e na minha vida. Eu declaro isso sobre ti nessa noite. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Amém, queridos? Você será forte para entrar e sair de ambientes, porque o seu ambiente, o ambiente que você vai não vai mudar quem você é, mas você vai mudar o ambiente. Você vai chegar e você vai fazer diferença no ambiente. Amém, queridos? Você vai ser chamado e a sua presença vai ser notada como algo diferente, porque você é uma nação santa. Porque você não teme as circunstâncias, porque você está debaixo de uma palavra. Ah, mas eu quando era pecador, vivia debaixo desse pecado, o Senhor vai te curar de uma forma tão extraordinária. Que você vai andar de cabeça erguida. Que você vai ser curado. Diga assim, eu serei curado. E aonde eu serei curado, o Senhor abrirá um ministério. Amém, queridos? Aonde eu for curado, o Senhor vai abrir um ministério. Você crê nisso? A jovem fumava maconha, cheirava pó, mentia, se prostituía, pornografia, sexo antes do casamento, promiscuidade com um e com outros. O Senhor vai te usar poderosamente nesta área. Porque você agora é uma nação santa. Não, mas eu tenho vergonha de falar. Você tem vergonha de quê? De dizer o que Jesus fez na tua vida. A igreja, ela tem conversões quando as pessoas delas vivem sem máscaras. Uma igreja tem conversões quando as pessoas que congregam nela vivem sem máscaras. Não existe isso, irmãos. Perfeito é só Deus. Nós aqui estamos buscando o Senhor. Amém, queridos? Mas, outrora, nós já erramos. Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta. Aquele que defraudava, não defraude. Aquele que se prostituía, não se prostitui. Aquele que adulterava, não adultere mais. Paulo está dizendo, olha, é uma novidade de vida. Então o Senhor vai te dar promessas. O Senhor vai te dar, sabe, caminhos para que você possa vencer, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. Abraão creu, diga assim, Abraão creu. Quando tudo estava fora da lógica humana. 100 anos, mulher com 99 anos. Mas, Senhor, eu já sou passada de idade. O que foi que Sara fez? Sara riu. Sara sorriu. E quando ela vai ali e sorri da promessa, o nome do menino recebe o nome de Isaac, que quer dizer riso. Então, toda vez que ela chamava a promessa de Deus, Deus fez ela chamar riso. Riso, vem cá. Riso, vem cá. Toda vez que tu duvidar da promessa de Deus, o Senhor vai estampar a promessa dele, o poder dele na tua cara toda vez. Para que, sabe aquela promessa que quando você olha assim todo dia, você diz, meu Deus, é o Senhor. Foi o Senhor. Quem está aqui, está entendendo? Quem esbarra, quem acorda todo dia e já tropeça no que mangou de Deus? Quem acorda todo dia e já tropeça no que mangou do Senhor? O Senhor já estampa na cara todo dia. Tu está vendo o meu milagre de novo. Tu está vendo o meu milagre novamente. Tu está vendo o milagre todos os dias. Tu duvidaste, tu reclamaste, tu risse, mas agora eu fiz. Está aí diante de ti. Eu coloquei o nome dele de riso, para que você se lembre toda vez que você chamar Isaac, vem cá. O Senhor vai colocar os nossos milagres diante de nós todos os dias. O Senhor vai colocar o teu milagre diante de você. E ali Sarai recebeu o nome de Sara, mãe de grandes nações. A promessa é para o casal, a bênção é para a tua casa.
A bênção é para a tua família. A promessa de Deus, o pacto de Deus é familiar. Amém, queridos? Deus salvou você na sua casa, Deus vai salvar a tua mãe, Deus vai salvar teu pai, Deus vai salvar teus irmãos, Deus vai salvar toda a tua família. Agora se coloca na brecha, vive a palavra, apesar das circunstâncias. Amém? E quando tu chegar perto deles, de vez de dar carão, de vez de tu dar exortação, tu vai abraçar e tu vai dizer: Jesus te ama, eu vou orar por ti. E quando o dia da dor chegar, porque a dor chega para a gente que está na igreja todo domingo, imagina para quem está no boteco. Quando a dor chegar, o Espírito Santo vai lembrar ele a você. Ele vai lembrar. E ele vai dizer assim: olha, está vendo aquele teu parente? Liga para ele. E você vai ligar. E você vai ser um instrumento de Deus para a vida dele. Ah, mas não vai ser ele que vai ligar pedindo ajuda, não, nem sempre. Nunca espere de quem está caído se levantar. Espere de quem está de pé levantar quem está caído. O esposo está caído, a mulher quer que o homem se levante, que nem um príncipe venha aceitá-lo. Não vai, meu. A Bíblia diz: a mulher, ela ganha o marido sem nenhuma palavra. Somente com o seu comportamento idôneo. E com um espírito manso e humilde diante de Deus. Vai dizer que Sara chamava Abraão de meu Senhor. Um espírito manso e humilde diante do Senhor. Nunca espere de quem está caído se levantar. Porque quem está caído, está caído. Agora você que está de pé, você vai levantar quem está caído. Quem está aqui nessa noite? Glória a Deus por isso. Aleluia. Chamar as coisas que não existem como se existissem. Isso se aplica à promessa de Abraão. Deus leva Abraão para um cenário. Gênesis 15, do verso 5 ao verso 6. E Deus diz assim: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. O milagre de Deus vai ser tão grande na tua vida, na minha vida, que você não vai saber contar. Você não vai saber mensurar. Abraão creu no Senhor. Ele disse: olha, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. A mulher de Abraão era estéril. Todos conhecem a história. E naquele momento Abraão não tinha filhos. Está aqui o texto. Abraão não tinha filhos. Muito menos uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Humanamente falando, era impossível. Mas o que é impossível para nós parece um jargão. É possível para Deus. Mas para que Deus se mova, amém? Você tem que crer. Você tem que ter fé. Você tem que lançar a rede de novo ao barco, ao mar. Pedro passou a noite toda e não pegou peixe. Mas Jesus disse: lançai a rede. Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Lançai a rede. É sobre a palavra. Porque, queridos, o que te sustenta não é tua esposa, não é teu marido, não é teu dinheiro, é a palavra. Porque passarão os céus e a terra. O teu esposo vai passar um dia. A tua esposa vai passar um dia. Os nossos filhos vão bater asas e voar. Mas o que vai permanecer vai ser a palavra. O que vai te sustentar no momento mais difícil da tua vida, o que vai te confortar, vai ser a palavra. A gente está aqui hoje, mas nós não sabemos do dia de amanhã. Mas a palavra irá nos sustentar em todos os momentos de nossas vidas, na saúde e na doença,
aqui ou no leito de um hospital. A palavra irá nos sustentar. Humanamente era impossível, mas Deus chamou a existência. Disse: vasta será a sua descendência. Mas aí você pergunta: como pode Deus fazer uma promessa dessa, tão incoerente, a um idoso e a uma idosa? Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então eu quero dizer para você, Deus, Ele é aquele que alinha o discurso dele com a obra da criação. Ele alinha o discurso dele com a obra da criação. Deus disse assim: haja luz, quando não havia luz. Então, Deus, Ele é aquele que chama à existência aquilo que não existe. Então, nós devemos apoiar a nossa fé no Senhor. O que é que você precisa chamar à existência nesta noite? O que é que você precisa dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração, queridos. Josué, ele disse isso, pastor Valdemir. Ele declarou. Quando você crê, você tem que declarar. Amém, queridos? Para dessa teologia barata de eu não vou falar não, porque o diabo vai ouvir e vai mudar. Deixa o diabo ouvir, queridos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, e agindo Deus, quem impedirá? Então declara, deixa o diabo conhecer teus planos, que ele tenha trabalho de tentar atrapalhar o Deus Todo-Poderoso, se é que ele consegue. Porque quando Deus determina, até o diabo obedece. Quando Deus determina, o diabo se transforma funcionário dele naquele momento. Então eu quero dizer que há uma esperança. Não decrete, não impedre aquela situação. Não impedre. Tá? Entendeu? Não impedre. Não deixe aquilo ali como um caso perdido. O Senhor está mandando te dizer nessa noite. Hoje é noite de você quebrar o que você empedrou. Porque você não é Deus para declarar a falência da tua vida. Você não é Deus para declarar ou condenar ou dizer quem Ele vai salvar ou quem Ele não vai salvar. Eu não sou Deus para dizer aquilo tem jeito ou aquilo não tem mais jeito. Eu sou um servo. E o servo faz o que o seu Senhor manda. E eu tenho que confiar na palavra dele. Então, eu quero, nesta noite, pela fé, te dar um martelo. Faz assim. Quero te dar um martelo. E tu vai descer esse martelo assim. Pá! E tu vai quebrar todas as coisas que tu empedraste pela tua incredulidade. Quando o diabo disse no teu ouvido, sugestionou no teu coração, ou no desespero, você disse, não tem mais solução. Quando você empedrou aquilo, ficou pedrado. Porque toda vez que a gente olha para trás, a gente se transforma numa estátua de sal, igual a mulher de Ló. A gente tem que olhar para frente. Paulo disse, prossigo para o alvo. Amém? Glória a Deus. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Eu gosto de ouvir milagre. Amém, queridos? Isso é um milagre. A gente orou muito por esse menino aqui. Né? Deus manda, irmão.
Deus responde promessa. Amém? Deus responde promessa. Vem cá, pastora Gisele, e traz o Miguel aqui. Cadê a pastora Gisele? Vem cá. Ela vai vir aqui ainda apresentá-lo. A gente vai apresentar ele ao Senhor, né? Mas a palavra, ela é tão viva. Ela é tão real. Diga assim, ela é tão real. Que ela chama a existência aquilo que não existe. Ele faz que uma mulher estéril viva alegre e seja mãe de filhos. Está aqui uma Sara. Está aqui uma Ana. Dá-me filhos se não morro. Está aqui. E Deus dá, queridos. Deus dá. Porque Deus é aquele que faz. Não é, Miguelzinho? Não é? Tu vai aprontar tanto aqui, hein? Poder sentar, viu? Deus abençoe. Deus faz, querido. Creia. Amém? A Bíblia diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia. Semeia o que, pastor? Fé. Amém? Semeia fé. A semente da fé todos os dias. Andando e chorando. Meu Deus, está doendo. Jesus. Mas eu creio. Olha a fé, olha a semente. Mas eu declaro a tua palavra na minha vida. O justo viverá pela fé. Meu Deus, eu estou chorando de novo. Meu Deus, dessa situação. Mas a Bíblia diz: lançai a rede. A Bíblia diz que Abraão creu quando ainda não era pai. A Bíblia diz: sem fé é impossível. Você está ali semeando, 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 semeando. E eu declaro na tua vida que nessa noite as pedras que você criou vão ser quebradas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Só não vai ser quebrada se você não quebrar. Se você não quebrar. Mas se você disser assim: eu quebro. Eu vou chamar aqui na frente, no final da mensagem. Já já. Você que pedrificou o seu milagre. Sabe quando você pedrificou o seu milagre? Quando você declarou, não tem mais jeito. Quando você já decidiu no seu coração sepultar aquela situação. Mas o Senhor é aquele que ressuscita mortos. O Senhor é aquele que faz milagres. O Senhor é aquele que cura leprosos. Sabe? Como é extraordinária. Como é extraordinária. A palavra cantada. A gente cantando esse louvor e eu disse: Senhor, que palavra tremenda. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Eu farei o que for preciso para te ver, Zaqueu, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Os leprosos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não importa a multidão, a mulher do fluxo de sangue. Só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar. Pedro, quando negou Jesus, Jesus olhou para ele. E aquele olhar fez Pedro se arrepender de tudo que ele tinha feito. Um olhar de graça e de misericórdia. Quando a gente canta a palavra, amém, queridos? Por isso que você precisa conhecer a palavra, ler a palavra. Amém, queridos? Para de ficar ouvindo sugestões de gente que nem crente é no YouTube, irmão. Tá assim de gente. No Instagram, é isso mesmo. É isso mesmo. Se eu postar, irmão, o cara é crente. Pode ter certeza. Pode não ser o melhor crente do mundo, mas é crente. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Jeremias 32, verso 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Perguntou o Senhor a Jeremias. Há alguma coisa impossível para mim?
Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Apocalipse 21, verso 1 ao 5. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Deus não apenas restaura, Ele cria algo novo. Então, se você quebrou a pedra, não tem problema, Deus vai fazer algo novo. Amém, queridos? Se você quebrou e empedrou a pedra ali, não tem mais jeito. Tem gente que diz assim: olha, mas não dá mais. Quando quebra a confiança, Deus restaura tudo, irmãos. Deus não restaura, Deus faz nova. Deus dá um novo caráter. Amém, queridos? Deus dá uma nova personalidade. Agora uma personalidade direcionada pelo Espírito Santo. Movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. Da poeira e do nada, Deus pode recriar corpos e restaurar a vida. Pois Ele chama o que não existe à existência. Deus é aquele que faz. Diga assim: Deus faz. Deus vai ressuscitar mortos. Deus vai pôr espírito em corpos mortos. Deus vai mover céus e terra. Queridos, tudo está no controle dele. Tudo que está acontecendo no mundo está no controle das mãos de Deus. Porque Ele é soberano. Amém? Então, se o mar está no controle dele, os ventos estão no controle dele, os pássaros estão se alimentando. Não tem crise, irmãos, para os pássaros. Não tem crise. Agora eu quero dizer para você, claro que há desmatamento, claro que há, mas está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Então, se tudo isso está no controle de Deus, a tua vida também está no controle de Deus. Então não se desespera, mas todo dia apresenta ao Senhor. Paulo vai dizer: olha, apresente as vossas necessidades ao Senhor todos os dias. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente deve apresentar todos os dias, as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Em suma, eu quero dizer que Deus chama as coisas que não existem como existissem, como se existissem. Eu já preguei essa palavra aqui. E aí, eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que vem cumprir promessas. Amém? O Senhor vem cumprir promessas. O Senhor é cumpridor de promessas. Ele zela pela sua promessa, para que a sua promessa seja cumprida na tua vida e na minha vida. Deus está preparado para cumprir, mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber, porque nós não estamos confiando, nós não estamos depositando a nossa fé no Senhor. Nós não nos entregamos, entramos num ambiente desse, ouvimos os louvores, mas não deixamos esse ambiente entrar em nós. Entramos no ambiente, mas não deixamos o ambiente entrar em nós. Não liberamos muitas vezes o nosso coração. Somos muitas vezes inacessíveis. Mas o Senhor quer ter acesso ao teu coração nessa noite. O Senhor quer ter acesso à tua mente. Amém? O Senhor quer ter acesso ao íntimo do teu coração. O Senhor não quer ser aquele que faz só milagre na tua vida, mas Ele quer ser o teu Senhor.
o teu Deus, o teu Pai. Tem um louvor que diz que Ele é o nosso Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade, mas é só sobre intimidade. É só sobre intimidade. É estar com Ele a cada dia, na angústia ou na alegria. É uma vida estreita, de entrega. Eu fico olhando assim, queridos, como os homens de Deus, eles viveram coisas extraordinárias nas Escrituras. E nós hoje parece que não vemos isso. Não vemos porque falta a igreja descer mais. Quem está entendendo? Falta a igreja descer mais. Falta essa geração descer mais. Miguelzinho não está se acostumando ainda com o meu microfone. Mas ele vai chegar lá, Que ele é filho de pentecostal. Filho de pentecostal tem que se acostumar com o grito. Então, nossa fé, ela vai ser provada por Deus. Para que o milagre aconteça. Deus vai provar a minha e a tua fé. E aí, quando Deus, Ele prova a fé de Abraão, Ele prova a fé de Abraão, quando depois dele receber o Isaac, Ele diz assim: agora entrega teu filho para mim, como sacrifício. Quem lembra desse texto? Agora entrega teu filho para mim, como sacrifício. Por quê? Porque Deus não vai querer que a gente adore aquilo que Ele dá a gente. Amém, queridos? Nunca adore aquilo que Ele te deu. Adore a Ele. Amém? Adore a Ele. Confie nele. Se entregue a Ele. E adore somente a Ele. Não aquilo que Ele te deu. Sabe? Um exemplo. Uma mãe deseja muito filho. E aí passa a venerar aquele filho. Mais do que o Senhor. Uma jovem ama tanto aquele rapaz que nunca confessa sobre seus defeitos e começa a adorar aquele rapaz. Aí depois, quando chega a crise, ela passa a odiar aquele rapaz, porque ela nunca conversou sobre os defeitos, ela nunca conversou sobre as falhas, ela nunca conversou sobre o que. Por quê? Porque ela estava apaixonada. Não se apaixone pelo milagre de Deus. Se apaixone pelo Senhor. Se apaixone por Deus. Creia em Deus. Confie no Senhor. Aí a esposa casa e adora o marido. E aí, depois Deus vai mostrar que o caminho não é esse. Somente ao teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Então, o milagre não é para a gente adorar. É para a gente testemunhar. Amém? O milagre que Deus faz da tua vida não é para você se apegar, mas é para você testemunhar. Amém, queridos? É para você dizer assim: o Senhor foi fiel na minha vida. O Senhor cumpriu a sua fidelidade, cumpriu a sua bondade na minha vida. Ele foi fiel, justo e cumpriu as suas promessas. Mas não para você adorar. Abraão, naquele momento, disse para Isaac: Deus proverá. Porque ele sabia o Deus que cria. Ele sabia que Deus tinha poder até de ressuscitar aquele menino, depois que ele sacrificasse. E quando ele levanta o cutelo, para descer o cutelo sobre aquele menino, o anjo do Senhor brada dos céus e diz: vejo que verdadeiramente teu coração só adora ao único Deus Todo-Poderoso. Aí está o segredo, irmãos. É quando nós
não desviamos os nossos olhos de Deus. Não. Quando nós não desviamos os nossos olhos do Senhor, arruma um emprego, adoro um emprego. Eu ensinei a Caleb algumas coisas. E às vezes a gente diz assim: rapaz, amei aquilo. Ele diz: não, pai, tá errado. Eu digo assim: amei essa camisa, amei esse blazer. Aí ele disse: amou o blazer? Não, pai, o senhor gostou do blazer. A gente ama a família, a gente ama os irmãos, a gente ama as pessoas. As coisas a gente gosta. Eu ensinei isso a ele. Às vezes a gente diz: meu Deus, adorei aquilo. Ele diz: adorou, pai? A gente só adora a Deus. A gente gosta de coisas e a gente ama pessoas. Então a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando tiver grande, os valores vão estar lá. Amém? Nós vamos falar sobre família agora no mês de maio. Vai haver 5 ministrações sobre família aos domingos e nas quartas. Ministrações sobre os domingos, sobre família. Eu e a pastora Elisângela, ela vai estar nas quartas ministrando sobre família, e eu estarei ministrando no domingo sobre família. Então nós vamos falar sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre intimidade, sobre muitas coisas, o papel do homem e da mulher, o plano de Deus para a família. Vamos estar falando agora no mês de maio. Você conhece famílias que precisam ser ministradas? Traga no mês de maio. Casais que precisam ser ministrados, tente trazer seu marido, faça, sabe, aquele prato de comida que ele gosta, ajeite lá, para que ele possa estar aqui, para que sua esposa possa estar aqui. Os casais da igreja, pelo amor de Deus, não faltem. Traga seu esposo, tá? Nada vai ser melhor do que vocês estarem sendo ministrados sobre casamento, família, porque família é projeto de Deus. Então eu quero desafiar você nessa noite a chamar a existência. Eu quero que você saia do ambiente natural e entre numa dimensão sobrenatural. Você passe a declarar todos os dias, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai declarar o tempo todo, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante, irmãos. Tendo o que comer, Paulo vai dizer, e com que vos vestir, estejamos alegres. A igreja deve ser um lugar de cura, um lugar de alegria. Amém? Um lugar de comunhão e um lugar de milagres. Porque é aqui que você deve subir nesse púlpito. Você deve subir nesse púlpito para credenciar a nossa pregação, dizendo assim: um dia o pastor pregou sobre milagres, e naquela noite eu chamei à existência a minha empresa. Amém, queridos? E naquela noite eu chamei à existência a minha aprovação naquele concurso. E naquela noite eu chamei à existência o meu projeto chamado família. Amém, queridos? Amém? O amém foi enfraquecendo. O amém foi enfraquecendo. O amém foi enfraquecendo. Naquela noite eu chamei a existência a salvação do meu marido. Naquela noite eu chamei a existência a cura da minha enfermidade. Naquela noite eu chamei a existência. Hoje é noite de chamar a existência. Não, eu não quero ninguém aqui sem declarar e sem chamar a existência. Tá? Não, mas porque eu sou assim. Você está pedrificando as coisas. Não, porque meu casamento sempre foi assim. Você está pedrificando isso. Mas o Senhor nunca fez assim. Você deixou assim. A Bíblia diz: não vos conformeis
com este século. O Senhor pode e deve, sim, fazer milagres na nossa vida. Só que Ele só faz se nós crermos. Então é tempo de nós quebrarmos. Amém? Quebrarmos. E aí? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero desafiar você nessa noite. Vamos cantar uma canção.